Salmo 133, vamos ler juntos essa palavra, queridos? Leamos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Eu quero convidar você para nós fazermos uma dinâmica agora. E eu queria muito que você participasse. Amém? Simples demais, não é nada de dificuldade. Então, vou pedir a você primeiro que você fique de pé, por gentileza, aqueles que puderem. Você vai olhar para o seu irmão, simples demais. Nós já fizemos isso, parte hoje à noite. Pode levantar, que eu não vou colocar você em dificuldade. Fique tranquilo, viu? Então, você vai dizer, olhar para o seu irmão. Você pode olhar para frente, para trás, para o seu irmão aí, e dizer assim, meu irmão em Cristo Jesus, eu te amo. Amém? Agora, continua olhando para ele e diga assim para ele, vou passar 1 mês na sua casa. Por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Podem se assentar, a dinâmica é só essa. Eu vou passar 1 mês na sua casa, Davi. Mas se você me servir pamonha, eu não volto mais. É muito fácil a gente falar isso, não é? Meu irmão, eu te amo. Mas na hora de nós vivenciarmos essa realidade, é outra história, não é? O pastor Jeremias é um pastor, além dos atributos dele como pastor, homem de Deus, ele é muito engraçado. Ele tem uma frase que diz assim, viver com os santos na glória, viver com os santos no céu será uma glória. Mas aqui na terra é outra história. É verdade ou não? O texto que nós lemos nos fala sobre a beleza da nossa unidade, da nossa comunhão. Eu comecei a falar sobre isso hoje de manhã, vou falar mais um pouco à noite, domingo que vem eu vou falar. Não falte domingo que vem. Não, porque você já sabe o assunto e você já sabe tudo sobre isso. Não falte. Resista à tentação de faltar e de ficar na cama mais um pouco, porque você já sabe sobre esse assunto. A beleza da comunhão. Há 2 realidades sobrenaturais acontecendo aqui esta noite. E que nós nunca podemos passar desapercebidos delas. 2 realidades, sobretudo, num momento em que a igreja se reúne para celebrar a ceia, para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Há 2 realidades sobrenaturais. Elas estão além da nossa capacidade de compreender, da nossa capacidade de analisar, de verificar cientificamente. Estão além disso. 2. Primeiro, a presença de Jesus em nosso meio. A Bíblia diz, ele diz para nós, ele garante a nós que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele estará. Então, se é algo que nós podemos ter certeza que esta noite, independendo das minhas e das suas convicções, independe disso. Se eu posso ter convicção e certeza de uma coisa, é que Jesus, vivo, ressurreto, o Deus Todo-Poderoso, está aqui em nosso meio. Amém? Essa é outra coisa que a gente gosta de falar, mas que às vezes nem sempre alcança o significado disso. Já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso, Jesus, está aqui em nosso meio.
Tenho certeza que se nós tivéssemos uma consciência mais profunda acerca disso, nós faríamos muita coisa diferente aqui. Não é verdade? Faríamos algumas coisas, pelo menos, diferentes. Se nós tivéssemos a noção. Talvez as nossas atitudes fossem diferentes em relação às ações do culto. Talvez nós agíssemos diferente quando fôssemos cantar. Porque nós temos a certeza e falamos e compreendemos que cantamos para Deus. As canções são para louvar o nosso Deus. Mas às vezes nós fazemos como se Ele estivesse tão longe. Não é verdade? Talvez as nossas orações fossem diferentes. E nós cremos que Ele ouve as nossas orações, mas às vezes a falta dessa percepção de que Ele está aqui faz com que a minha oração seja um pouco displicente, sem muito conteúdo, sem muita alma. E às vezes eu termino a minha oração e se alguém me perguntar o que você orou, eu falei, deixa eu pensar um pouquinho. Talvez as nossas canções, as nossas orações, talvez esse momento de abrirmos a palavra, porque nós cremos que ela é a palavra de Deus. E que quando nós lemos a palavra, estudamos, Deus está falando conosco. Mas pense bem, esse Deus que escreveu essa palavra, que mandou registrar essa palavra, Ele está aqui. Ele não está distante. Amém? Isso que eu quero dizer com você sobre ter percepção mais profunda dessa realidade. Essa é a primeira coisa, primeira verdade, é algo sobrenatural. A segunda é que nós estamos aqui unidos espiritualmente e formamos uma família. A primeira realidade é a presença de Jesus. A segunda é de que nós estamos unidos uns aos outros espiritualmente e somos irmãos em Cristo. E eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse sobre isso. A minha mensagem essa noite não é uma mensagem complicada, difícil de entender, não vou demorar muito. Eu quero convidar você apenas para nós refletirmos um pouco sobre isso, sobre essa realidade. E eu pergunto para você, muda alguma coisa? Ou deveria mudar alguma coisa nas nossas atitudes, no nosso comportamento, ao percebermos, de uma maneira profunda, séria, que eu sou irmão em Cristo. Espiritualmente nós estamos ligados. E, pensando no texto bíblico, nós temos um só Deus, nós temos uma só fé, nós temos um só Senhor e nós temos um só Espírito. A nossa unidade em síntese é isso. O que é admirável? O que é admirável nessa realidade sobrenatural? É que nós somos pessoas tão diferentes, de histórias tão diferentes, de gostos tão diferentes, de tendências tão diferentes, de ponto de vistas tão diferentes, de experiências na nossa vida tão diferentes. Mas, ainda assim, somos um só corpo. Formamos uma só família. Eu disse hoje pela manhã que, diante da igreja do nosso tempo, estão postos 2 desafios, eu creio, para mim e para você, que eu preciso orar todas as manhãs. Que eu preciso orar, na verdade, o tempo todo. O primeiro é sobre a minha responsabilidade de fazer o que a Laurinha, já criança, entendeu. Mamãe, eu sou a missionária de Jesus e eu quero que a minha amiguinha tenha Jesus no coração.
Esse desafio está posto diante de nós. Eu falei domingo, usei essa expressão, de vez em quando eu vou usar isso aqui. De nós resistirmos a esse estilo de vida cristã de domingo à noite. Por favor, eu não quero desmotivar você de vir na igreja aos domingos à noite. Pelo contrário, quero que você venha e se motive a estar aqui cada vez mais. Mas é preciso que eu e você, nós entendamos que vida cristã não é só isso. Durante a semana eu tenho uma missão a cumprir. Eu sou continuador da missão de Jesus. Meu Deus do céu. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele olhou para mim, para você, ele tinha o meu nome em mente, o seu nome, ele conhecia a minha história, e falou: meu filho, agora eu vou para junto do Pai e você continua a minha missão. Então está aqui o meu espírito, eu compartilho ele com você. Então, meu filho, vai, eu vou para junto do Pai. E meu filho, fique tranquilo, porque eu vou para junto do Pai, mas eu deixo o meu espírito com você, e eu vou para junto do Pai preparar um lugar para você. E um dia, meu filho, eu vou voltar para buscar você, para nós morarmos juntos definitivamente. Mas enquanto eu não voltar, meu filho, continua a minha missão. Sabe o que eu fiz aqui na terra, meu filho? Você conhece um pouco das minhas ações aqui na terra, conforme a Bíblia registra nos Evangelhos, então você vai continuar o que eu estava fazendo, é só isso. O que eu quero de você é só isso. Esse é o desafio que está posto diante de nós, que eu preciso orar todos os dias. Eu saio para o meu trabalho na segunda-feira de manhã e eu preciso entender que eu não estou indo para lá somente para ganhar o meu sustento. E para alcançar proeminência na minha carreira. Todos os lugares por onde você anda, as pessoas com quem você convive, são, na verdade, benditas oportunidades de Deus para você, continuador da missão de Jesus. Esse desafio está posto diante de nós. O outro desafio que está posto diante de nós é, de fato, nós vivermos como família, como irmãos em Cristo Jesus. Esse desafio está posto diante de nós também. Provérbios capítulo 18, versículo 1, tem uma palavra muito pesada sobre esse assunto. Ele diz assim, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, aquele que se propôs a caminhar sozinho, ele é um tremendo de um egoísta, Provérbios diz, ele busca só os seus interesses. E segundo, ele está se rebelando, se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. E essa verdadeira sabedoria é a palavra, é Jesus. É o modo de vida, é o estilo de vida que Deus quer que nós tenhamos. Ora, eu não posso, querido, dizer que eu levo a vida cristã a sério, se a palavra lá em João 13:35, apenas me escute, diz assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Eu não posso dizer, eu levo a vida cristã a sério, se esse versículo não me traz responsabilidade, não me deixa, de certa forma, preocupado. A Bíblia diz que está completamente comprometida a minha existência aqui na terra, se eu não vivo em amor com você. Meu Deus do céu! A minha existência está comprometida, eu estou sujeito a passar nessa vida e ser simplesmente um sopro, não fazer nada de relevante, que glorifique a Deus. Eu estou sujeito a passar pela vida assim, se de fato eu não vivo em amor com os meus irmãos em Cristo.
E o apóstolo Paulo, ele vai mais fundo nessa questão, ensinando sobre isso à igreja em Corinto, e dizendo assim, olha, vocês, não adianta vocês falarem muito bonito, não adianta vocês conhecerem tudo, entenderem tudo, explicarem tudo, não adianta vocês fazerem milagres, não adianta se vocês não tiverem amor. Olha, nada, absolutamente nada das ações de vocês, dos eventos, das canções, das pregações, das orações, nada disso aproveitará, se você não viver em amor com o seu irmão. Meu Deus do céu, que palavra séria essa para mim, que me leva a pensar sobre essa relação que entra dentro da igreja, como irmãos, como família. Eu não posso dizer que eu discerni esse momento de ceia do Senhor, porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba do cálice e coma do pão. E não participe desse momento sem antes discernir o corpo, sem antes compreender o que você está fazendo, sem antes compreender o significado da minha morte. Então eu não posso dizer que eu fiz isto, de modo que eu fui aprovado por Deus, sem levar em conta, sem refletir sobre a minha relação com você, a nossa relação como irmãos em Cristo. Não posso. Sentar aqui, pegar um cálice, comer o pão e dizer assim, ó, eu vou dizer um negócio para você, igreja é um troço complicado e cada um cuida de si. Eu estou indo embora, já estou abençoado. Essa semana é comigo, eu tenho que me virar, e aí com você também, você se vira, e domingo que vem, se der tudo certo, a gente encontra aqui. E aí, nem sei o que vai acontecer com você, e nem você comigo. Você concorda comigo que isso está se tornando cada vez mais um desafio para nós? Não é verdade? Por isso eu fiz essa brincadeira, essa dinâmica com você, que ela é chocante, mas ela tem um fundo de verdade. Olha, meu irmão, como é bom, eu amo você em Cristo. Mas, ó, se você precisar de mim, vamos devagar. Vamos devagar. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. E os outros crentes se tornam nossos irmãos e irmãs. E a igreja se torna nossa família espiritual. Agora, preste atenção no que eu vou falar para você. E se você não quiser falar amém, eu vou entender. Eu vou te dar um tempo para você pensar. A nossa família espiritual é ainda mais importante do que a nossa família física. Porque a nossa família espiritual durará para sempre. Pastor, só pegou pesado agora. Nossas famílias aqui na terra são maravilhosas dádivas de Deus. Mas elas são temporárias, são frágeis. Frequentemente são rompidas pelo divórcio, pela distância, a velhice e, inevitavelmente, a morte. No entanto, nossa família espiritual, ou nosso relacionamento com os nossos irmãos, continuará por toda a eternidade. E eu fiz uma outra brincadeira hoje pela manhã, que o pessoal riu muito. Eu falei, olhe para o lado aí, vê o seu irmão. E alguns você vai sentir assim, uma empatia muito grande por eles. E terminando o culto, você vai correr e abraçá-los, e a sua vontade de levar ele para sua casa mesmo. Que ele é uma pessoa extraordinária, você gosta muito dele, vocês convivem há muito tempo, é muito bom. Mas já tem outro que não é bem assim. E ele entrou numa porta e você olhou e já pensou estrategicamente em entrar por outra para não cruzar com ele, para não ter que cumprimentar ele. Você não se assenta, você já sabe onde ele se assenta na igreja, você se assenta do outro lado,
para não ter problema de cruzar com ele, de encontrar com ele. Então, a notícia que eu tenho que te dar, talvez não muito agradável, é que você vai passar o resto da vida com esse irmão. Amém? Esse irmão difícil, que, como diz o pastor amigo meu, só com Coca-Cola para descer, você vai passar o resto da vida com ele. E eu disse hoje pela manhã ainda que o nosso Deus, como Ele é caprichoso com a gente, capaz de Ele colocar a gente para morar do lado dele. Vai falar, meu filho, sua casa está pronta, vem aqui, ó. Falou, Jesus, mas o Senhor me colocou justo do lado daquele irmão. E a eternidade. Essa é uma realidade inegável. Então sejamos práticos. Já que nós vamos viver eternamente juntos, vamos tentar acertar as coisas agora. Nada mais sábio e prático do que isso. Eu ouvi um testemunho aqui hoje pela manhã maravilhoso de uma irmã nossa, que eu não vou falar o nome dela, mas ela falou assim, pastor, tinha um irmão aqui na igreja que, meu Deus do céu, pastor. Difícil. É desses, ela não usou essa expressão, né? Aí é minha, é desses que nem com Coca-Cola não desce, pastor. Foi difícil demais. E há 3 anos atrás, mais ou menos, acho que foi isso que ela disse, foi que eu tomei a decisão de amar, de perdoar, de aceitar, e hoje está uma maravilha, mas foi difícil. E foi numa mensagem que o senhor fez aí, que eu tomei essa decisão. E eu espero até que a minha mensagem possa, de novo, motivar você a uma coisa como essa, que nada tão importante na nossa vida como essa. Eu não vou falar o nome dessa irmã, ela sabe aí, ela está doidinha para falar que foi ela, que eu sei que ela é muito, muito transparente. Depois, se ela quiser, ela vai contar isso para vocês. Bonito, maravilhoso, isso faz parte da vida de pessoas que levam Jesus a sério, pessoas que alcançaram maturidade espiritual. Eu posso não gostar de tudo que você pensa, não gostar de tudo que você faz, não gostar da cor que você gosta, não gostar do seu time de futebol, mas nós somos irmãos em Cristo e eu preciso ser mais flexível e amar você, aceitar você. Dizem que na era glacial, as fábulas, né? Na era glacial, um período muito frio, os animais foram morrendo congelados, mas uma manada de porcos espinhos tentaram um jeito de passar por esse momento, de se adaptarem. Então eles se uniram e começaram a se achegar uns aos outros e conseguiram sobreviver, apesar dos espinhos, conseguiram aquecer um ao outro por causa da proximidade. Terminando a era glacial, ou começando o tempo a mudar, eles começaram a se separar. E, para surpresa deles, eles foram morrendo um a um, congelados. Os espinhos começaram a incomodar demais, a se ferirem uns aos outros. Eles pensaram, é melhor a gente se separar. E se separaram, e por causa disso foram morrendo um a um, congelados. Nós somos semelhantes a esses porcos espinhos. Nós temos espinhos mesmos. Todos nós. O desafio que está posto entre nós é a gente se acomodar nesses espinhos. E não adianta, deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi ao longo dos 50 anos. Nem parece, né? Mas já tem 50. Parece 60, né? Senhor, tira esse espinho da vida do irmão. Muda ele não vai mudar. É a notícia que eu tenho para te dar, eu aprendi isso já, graças a Deus, não vai mudar. Eu preciso aprender a amar do jeito que Ele é. Pastor, mas Deus muda as pessoas. Muda sim. Mas muitas vezes Ele quer que essa pessoa continue do jeito que está e Ele coloca ela do seu lado exatamente para desenvolver algumas virtudes em você. Os casais que já vivem juntos há algum tempo, eu creio que podem concordar comigo que já aprendemos essa lição. A gente gasta muita energia tentando mudar o outro, reclamando do outro, até que um dado momento a gente relaxa e fala assim, eu tenho que aceitar.
e até aprender a admirar as diferenças, e em determinado momento da nossa relação, que a gente começa a rir um do outro, das características, a fazer brincadeiras, e se torna uma coisa divertida. E a gente já conta para os nossos amigos a característica do nosso cônjuge, não como um defeito, mas de uma maneira diferente, como alguém que soube compreender e aceitar. A vivência dentro da nossa família como igreja, ela passa por essa decisão de compreender essas diferenças, de aceitá-las e ainda mais, dar um passo adiante, fazer com que isso, de alguma forma, possa trazer benefícios para nós. Foi Deus que nos fez assim tão diferentes. E Ele fez essas diferenças exatamente para tornar a nossa vida melhor, para tornar a nossa vida mais colorida. Agora nós corremos o sério risco, meu querido irmão, de perder a nossa eficácia evangelística, de perder a nossa força de testemunho, porque não aceitamos essas diferenças, porque não convivemos uns aos outros com amor. Nós temos tanta dificuldade com esse negócio de perdoar. Nós somos muito, extremamente rigorosos na defesa dos nossos direitos. Pedro, quando escreveu a sua carta, já não era mais aquele Pedro tão precipitado, mas era um Pedro já quebrantado por Deus. Ele diz assim: tende em vós, meus irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo, tomou a minha forma e a sua forma, viveu entre nós, morreu por nossa causa. Tende em vós o mesmo sentimento, abra mão do seu direito. Nós vivemos num tempo em que as pessoas lutam pelos seus direitos cada vez mais, né? Eu tenho direito e eu não abro mão. Se você quer viver bem com as pessoas, viver bem dentro dessa família bonita, que a gente se encontra pelo menos uma vez por semana e celebra a Deus com tanto entusiasmo, você precisa aprender a aceitar essas diferenças, ser mais flexível, aprender a perdoar e exigir menos os seus direitos. Eu aprendi uma coisa com um amigo, pastor psicólogo, muito preciosa na minha vida. Eu estava num momento difícil, com tantas questões, com tantos problemas, e ele disse uma coisa para mim: você precisa mudar numa coisa. E eu disse: o que é, meu irmão? Ele falou assim: olha, você espere menos das pessoas e ofereça mais. Só isso. Eu fui embora pensando. Falei: isso é uma coisa que eu posso aprender a fazer. Se isso vai melhorar a minha vida, eu posso aprender a fazer. Espere menos das pessoas, exija menos delas e ofereça mais. E as suas surpresas sempre serão muito boas, muito agradáveis. Nós somos exigentes demais com os outros. Esperamos demais das pessoas. E às vezes nós nos chateamos, nos frustramos, nos aborrecemos e nós vamos vivendo no isolamento. Porque as pessoas vão se afastando, nós vamos nos afastando delas quando agimos assim. E vamos ficando isolados. O isolamento dentro de uma comunidade, seja ela pequena, seja ela maior, meu querido, ela é culpa nossa. Ela não é culpa dos que não vieram até nós. Ela é culpa minha, ela é culpa sua, ela é culpa nossa. São as nossas atitudes que às vezes não facilitam a aproximação das pessoas. Nós somos assim, às vezes, muito fechados. Nós, como crentes, formamos aqui uma família espiritual e vamos viver por toda a eternidade juntos. Esta comunhão, essa união entre nós, ela é bela aos olhos de Deus. O Salmo 133 fala sobre isso, como é bom e agradável. Como é bom e agradável essa relação. Deus se agrada dessa nossa unidade.
A união entre nós, ela tem também um fator terapêutico, de cura. Ela é como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A união entre os cristãos é como óleo. O óleo é símbolo do Espírito, ele produz cura, ele produz alívio. O óleo era usado antigamente como remédio. Era usado também por ocasião da unção de alguém, da nomeação de alguém para algum cargo. A igreja de Corinto estava doente, porque não havia comunhão entre os irmãos. E Paulo diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eles tinham um problema sério de comunhão e de relacionamento, e fazia com que eles fossem fracos, doentes, enfermos, levando alguns até a morte. Meu irmão querido, onde há comunhão, há cura. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Olha a palavra. Uns aos outros. Confessar os vossos pecados a Deus, eu tenho certeza, pastor, que isso é bíblico. Agora, como que acontece isso? Na dimensão comunitária. Na dimensão comunitária, eu preciso compartilhar com você as minhas dificuldades. Eu preciso ter confiança de que você vai me ouvir, e se for o caso, guardar o meu segredo, ou guardar aquela fraqueza que eu compartilhei. Muitos de nós afastamos da comunhão da igreja, não queremos nos envolver, porque já nos decepcionamos, porque alguém contou o nosso problema, esparramou. Contou aí, não guardou. Nós precisamos criar entre nós essa confiança. E confiança, meu querido, surge da convivência. É óbvio que eu preciso oferecer para você integridade, mas você precisa conviver comigo e eu conviver com você. Precisa estabelecer um relacionamento comigo, com você. Eu já disse isso para vocês aqui em outra ocasião, que uma vez, falando sobre esse assunto, eu perguntei na igreja para os irmãos: se você precisar de um amigo para compartilhar um problema, uma dificuldade, você tem aqui na igreja um? Pelo menos um que você pode dizer assim: olha, pastor, na hora do aperto, na hora que eu estou me sentindo tão sozinho, tão machucado, eu sei para quem que eu ligo. Eu tenho um amigo aqui na igreja, que eu posso ligar para ele, chora, e eu sei que ele vai me ouvir, e ele também sabe que eu vou ouvi-lo. Você tem um amigo aqui na igreja? Eu queria deixar essa pergunta e desafio para você. Se não tem, comece a trabalhar nisso. Comece a trabalhar nisso. Desenvolver uma amizade. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Tem, todo mundo tem. É necessário romper o isolamento, romper a solidão. Eu preciso me dispor a isso. Há uma bênção especial na comunhão entre os irmãos, nela há cura. A nossa comunhão, ela é restauradora. O Salmo 133 disse que ela é também comparada com o orvalho. O versículo 2 compara como óleo que cura, que embeleza, que dá saúde. E ela também, a nossa comunhão, a nossa união, é comparada ao orvalho do Hermon, que desce sobre os montes. O orvalho que desce sobre os montes é restaurador. Algumas características desse orvalho: ele é discreto, ele cai sem alarde, sem trovões, sem relâmpagos, normalmente ele vem à noite, depois de um longo tempo de calor, algumas vezes nas horas mais escuras. O orvalho traz frescor. Também o orvalho cai constantemente e de forma abundante.
Assim também precisa ser o meu relacionamento e a minha amizade com você. Ela precisa ser uma amizade discreta. Ela precisa ser uma amizade constante. E ela precisa ser uma amizade restauradora. Amém? Eu queria deixar com você essa noite o desafio de você dar pelo menos um passo para fazer um bom amigo, uma boa amiga. Eu quero dar para você uma dica. Primeira coisa, participe de alguma coisa na igreja além do culto de domingo à noite. Isso não é tão complicado para você. Está ao seu alcance. Arrume a sua agenda e participe de um grupo, de um ministério da igreja. A nossa igreja, como já foi dito hoje, ela tem a bênção de ter ministérios de tudo que a gente sem imaginar. Ministério para criança, ministério para adolescente, para juvenil, para jovem, para adulto, para homem, para mulher, para viúvos, para solteiros, para divorciados. Faltou alguém nessa lista? Só se a pessoa morreu. Porque ele tem que encaixar numa dessas coisas, não é, Zé? Ele é criança, ele é jovem, ele é adolescente, ele é homem, mulher, casado, solteiro, solteiro com mais de 30 anos, porque também a gente já sente-se deslocado no meio da moçada, né? A moçada mais nova, que está contando os causos da namorada, e os solteiros acima de 30 anos já não tem causa de namorada, já está com outra visão, já está pensando em outra coisa. Também é um grupo que tem lugar para você. Divorciado, tem lugar para você. Não, pastor, eu sou viúvo, tem lugar para você. Acho que não faltou ninguém. Faça parte de um grupo. Os grupos na igreja são abertos, você não precisa pagar nada. Só você chegar e falar assim, eu quero participar. Os boletins da igreja informam para você sempre aqui essas reuniões. Venha. Os casais, querido irmão e amigo casal, não viva isolado. Não viva isolado. Isso é complicado demais hoje nos nossos dias. Nós temos na igreja uma classe de casal, nós temos um ministério de família, um ministério de casal, onde você pode vir refletir sobre a sua vida conjugal, trocar experiências, perceber que o outro também tem o mesmo problema que você tem, e você vai se aconselhar com ele, ele com você, vocês vão trocar experiências, você vai receber essa cura e essa restauração nessa comunhão. Não viva sozinho. O solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma bênção especial na comunhão da igreja. O Salmo 133 diz assim, é imperativo, ali na comunhão dos irmãos, nesse esforço que eu faço para me relacionar com os outros, o Senhor ordena a sua bênção. E finalmente a vida para, olha aí, a bênção e a vida para sempre. Olha aí, você deseja isso? Há uma bênção para você a nível individual, mas há uma bênção muito maior a nível coletivo. Se dispõe a isso, faça parte de alguma coisa na igreja. Tem alguma coisa para você fazer. Se junte. Tem uma expressão que eu gosto muito, uma expressão tão simples, né? Juntos somos melhores. Amém? Vamos repetir isso? Juntos somos melhores. Tudo que o diabo fez durante toda a existência do homem, tudo que ele fez, foi no sentido de separar pessoas. Foi no sentido de quebrar relações, de quebrar comunhão, de ferir pessoas. E tudo que Deus faz, depois da criação do homem, foi unir pessoas. A obra de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, entre outras coisas, foi uma obra para fazer um povo, uma família, uma igreja. E hoje à noite nós celebramos isso. Quando você tomar esse cálice, comer esse pão, você agradeça a Deus porque você faz parte de uma família espiritual. São seus irmãos em Cristo.
juntos seremos arrebatados um dia para o céu. Juntos nós subiremos. Ninguém vai subir sozinho. A Bíblia diz que é juntos. Amém?